Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Recebam a graça e a paz do Senhor sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Você que não é inscrito aqui no canal, tá conhecendo agora, já se inscreve, não custa nada, é totalmente de graça e ainda vai assistir vídeos, ouvir palavras que vai abençoar a sua vida e a vida daquelas pessoas com quais você vai compartilhar esse vídeo. Então já compartilha. Deixa o joinha, comenta o que você achou desse vídeo e vamos hoje meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você, meu querido e querida, a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Romanos, o capítulo 8 e o versículo 28. Uma palavra bem conhecida que vai nos dizer assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas ou cooperam para o bem daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Nem outra tradução da Bíblia vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então existe aqui uma promessa para aqueles que amam a Deus. E o que era amar a Deus? Quando nós amamos alguém, nós colocamos essa pessoa como prioridade na nossa vida, nós nos dedicamos a fazer essa pessoa feliz, nós damos o nosso melhor para essa pessoa. E quando nós amamos a Deus, nós também devemos e temos que oferecer o melhor ao Senhor. A melhor oferta, a melhor adoração, a melhor obediência possível que você puder oferecer a Deus, obedecer o Pai em tudo aquilo que Ele pede para que nós venhamos fazer. Como o filho quer agradar o seu pai, nós temos que agradar o nosso Pai celestial e não só o Pai terreno. E Paulo vai dizer aqui aos romanos: tudo o que acontecer vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se você ama a Deus, tudo que vier acontecer sobre a sua vida vai ser para o seu bem. Talvez você pare e pense: Lu, mas eu estou passando por uma situação difícil, desagradável na família, no trabalho, enfim, em várias áreas da sua vida. E você fala: isso é para o meu bem? E o Senhor está dizendo: se você me ama de verdade, coopera para o seu bem. Porque nem que seja uma lição, um aprendizado para a ssua vida, você vai tirar de tudo isso que você está passando hoje. Você não entende hoje o que você está passando, o porquê, o para quê. Tudo isso está sobrevindo sobre a sua vida. Mas amanhã, no futuro, você vai entender que Deus te permitiu passar tantas coisas, algumas coisas da sua vida, para te mostrar o amor dele. Vai mostrar que existia um propósito. Serviu para te ensinar, serviu para te fortalecer, para te amadurecer, para mudar a sua vida. Passei situações na minha vida muito difíceis, muito angustiantes, de muita amargura, de muita dor. Quem já viveu depressão, ansiedade, sabe o quanto é difícil passar por esses processos, aonde muitas pessoas, a maioria não te entende, mas nós temos um Deus que nos entende. E por amar a Deus e honrar a Deus, cooperou para o meu bem. E hoje eu me vejo aconselhando e ajudando pessoas que passam pelo mesmo mal que eu já passei na minha vida. Então, todas as coisas vão cooperar para o bem. Tudo que acontecer na sua vida é para o bem. Se você ama o Senhor, é para te ensinar. E o pai, ele ama, todo pai que ama o seu filho, ele corrige. Quando nós vemos o nosso filho fazer algo de errado, a nossa filha, nós corrigimos. Nós conversamos, colocamos de castigo e às vezes damos até umas palmadas se necessário. O nosso Pai Celestial não é diferente. O amor dele, que excede todo o nosso entendimento, ama-nos de uma maneira incondicional. Ele não tem uma condição para nos amar. Ele simplesmente te ama. Não importa o que você faça, não importa o que você esteja fazendo de errado, ele ama você da maneira que você é. E ele deseja mudar a sua vida sempre para melhor. E se você ama o Senhor, todas as coisas que acontecem na sua vida, que acontecerão daqui por diante, vão cooperar para o seu bem. É para o bem
daqueles que amam a Deus. Mas é necessário amar a Deus. Eu fiz aqui umas anotações que eu amo para não esquecer de falar nada e quero trazer aqui algumas referências para vocês. Por exemplo, falar sobre José. José do Egito. José tinha tudo para dar errado. José sonhou, seus irmãos tiveram inveja de José. E o que era para ser uma maldição na vida de José se tornou uma bênção na vida de José. Então aqui se encaixa perfeitamente o que Paulo escreveu aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José amava a Deus. Ele sonhou, contou seus sonhos aos seus irmãos o venderam como escravo. E ele foi escravo no Egito durante muito tempo, depois ele foi preso injustamente. E daí passou por muito sofrimento, José chega a ser governador de toda a terra do Egito. Então todo o sofrimento que José passou foi para ensinar ele algumas coisas. Foi para ensinar a ele o quanto só tem momentos na vida que é só ele e Deus. Tem momentos na sua vida que é só você e Deus, que seus irmãos não vão te ajudar. Que vão até te vender como escravo e não vão se importar e nem ter remorso por isso. Há momentos que você vai ser injustiçado, injustiçada na sua vida. E Deus vai permitir acontecer, porque através disso, lá no lugar onde você foi injustiçado, Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém. Como Deus usou a vida de José dentro da prisão, para alcançar almas, mostrando que o amor de Deus através da vida de José. Então todas as coisas cooperaram para o bem de José, porque ele amava a Deus. Ele foi de filho de Jacó, ele foi escravo, ele foi vendido por seus irmãos, ele foi preso injustamente, mas daí, de um escravo, José passa a ser governador de toda a terra do Egito. Entende que tudo isso cooperou para o bem de José? Tudo o que aconteceu, se José não tivesse sido vendido, se José não tivesse sido difamado pela mulher de Potifar, que acusou ele injustamente de ter tentado seduzi-la, se ele não tivesse sido preso e não tivesse conhecido o padeiro e o rapaz e o copeiro do rei, e tivesse interpretado o sonho deles naquela penitenciária, ele não chegaria até o Egito e não chegaria a ser governador ao ter o dom que Deus deu a ele, que era o dom de sonhos. Interpretando o sonho de Faraó, aonde Faraó diz: apenas em cima do trono serei maior do que você, José. Então tudo aquilo que ele passou tinha um propósito. Eu não sei o que você está passando hoje, mas tem um propósito. E no futuro você vai entender que tinha um propósito todo o sofrimento que você está vivendo hoje. Lá na frente você vai dizer: um dia eu assisti o vídeo e uma palavra tocou meu coração que dizia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim foi na vida de José. E assim também foi na vida do povo de Israel. Certa vez, o rei chama Balaão, que era um profeta, e diz para ele, Baraque fala para ele, amaldiçoa Israel, né? Balaão é levado por Baraque para amaldiçoar Israel. Se você quiser ler, está em Números 23. Ele fala: amaldiçoa esse povo. E o profeta vai lá. Baraque vai lá, Balaão vai lá. E Balaão sobe até um monte, ergue as mãos sobre Israel e vem tentar falar palavras de maldição sobre Israel. Porém, quando ele abre a boca, só sai palavras de bênção para Israel. E Balaão fica irado, né? E fala assim, Baraque fica irado e fala: mas eu tô pagando você, eu quero que você me serve, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. E mais uma vez esse profeta vai tentar amaldiçoar o povo de Israel e da boca dele de novo saem palavras de bênção. Então ele vai dizer ao rei: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Então você é abençoado e abençoada de Deus. E nenhum profeta, nenhuma profetisa de Satanás, ninguém
pode amaldiçoar a sua vida. Se o povo de Israel amava a Deus, andava com Deus, ouvia a voz de Deus, eles, tudo o que veio sobre eles cooperou para o bem deles, para aqueles que amavam a Deus. Lu, mas o povo de Israel viajou 40 anos no deserto, sim. Foi escravizado aproximadamente 400 anos no Egito, sim. Cooperou para o bem deles? Cooperou. Deus, ele fez de tudo para que o povo de Israel o reconhecesse como único Deus. Mas quando o povo era abençoado, o povo adorava, se alegrava na presença de Deus. Mas quando vinha a primeira adversidade na vida deles, eles faziam ídolos e adoravam estatuetas de ouro. Eles deixavam de adorar a Deus e trocavam Deus, trocavam o certo por o incerto, o certo pelo duvidoso. E Deus então os castigava. Os castigava porque um pai castiga os seus filhos. E a presença de Deus se retirava de Israel. Então, cooperou para o bem? Cooperou porque ensinou a Israel quem era o pai, quem era o verdadeiro Deus. Então, tudo o que acontecer nas nossas vidas, que aconteceu lá no passado, alguma lição nos trouxe e cooperou para o bem. Israel poderia ter chegado muito antes, em semanas, na cidade prometida, na terra prometida que Deus havia prometido a eles. Mas levaram 40 anos andando em círculos por causa da desobediência. Cooperou para o bem deles, cooperou para o bem daqueles que foram fiéis até o fim. Josué e Caleb. Eles foram fiéis até o fim. E toda a jornada que eles passaram no deserto serviu de escola, serviu de lição e cooperou para o bem deles, que amavam a Deus e amaram até o fim, sem duvidar em seus corações de quem era Deus. Então guarde essa palavra no seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Peça ao Senhor, ao Espírito Santo, que te ensine a amar a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento, que é o primeiro mandamento que o Senhor deu lá para Moisés. Amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Comenta aqui, compartilha, se inscreve no canal que você vai estar ajudando a esse evangelho do reino, a palavra do Senhor Jesus Cristo se espalhar pelo mundo. Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece.